Era tranquilo e caiu ditadura militar na UERJ de 2020, primeiro ano de calificação, na última questão da prova, a questão 60. Então, vamos falar um pouquinho de ditadura e vamos resolver a questão juntas aqui no canal. Vambora! E não se esqueça de se inscrever. Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas emendas com as modificações constantes deste ato. Artigo 4º. O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal. Caso contrário, serão tidos como aprovados. Artigo 10º. No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Beleza? A UERJ parte, então, do chamado AI-1. E aí o que ela quer que você faça? Vamos lá, olha só. O ato institucional número 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart em 1964. Beleza. Nele figuram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. E aí, agora a pergunta é: um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do poder legislativo, foi: letra A, ampliação de atribuições decisórias. Letra B, restrição de incumbência tributária. Letra C, convocação de eleições parlamentares. Letra D, perseguição de grupos oposicionistas. Vamos lá, a questão ela é tranquila, porque você vai matar ela interpretando o texto. Mas vamos aproveitar para entender um pouquinho qual é essa lógica aqui. Vamos lembrar que você vai ter ali em março de 64, 31 de março para 1º de abril, nós temos a deposição de João Goulart. Jango tinha sido vice de Jânio Quadros, que tinha renunciado. João Goulart tinha ficado um tempo ali com mandato parlamentarista e finalmente de 63 a 64 estava agindo teoricamente como presidente de fato. O que vai levar então, devido às suas medidas, principalmente com o comício da Central do Brasil, identificadas pelos setores militares e elite brasileira como algo ligado à esquerda, dentro de um contexto de Guerra Fria, tendo sido derrubado então ali em 1964. E aí então a gente entra em 21 anos da chamada ditadura militar brasileira, composta basicamente por 5 presidentes militares, generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, certo? E aí, vamos lembrar o seguinte: a questão, ela está falando ali do ato institucional número 1. Embora nós tenhamos vários atos institucionais ao longo da ditadura militar brasileira, certo? Ditadura civil-militar, se você preferir, o que nós temos aqui muito claro? 5 desses atos são fundamentais para a gente. Os 5 primeiros: o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5. O AI-1, que é o que está dizendo essa questão, dentre outras coisas, ele vai determinar a ideia de uma eleição indireta para o presidente da República nesse momento. Para além disso, que já está sendo dito aqui no texto, que a gente vai voltar para ele daqui a pouquinho. O AI-2, que costuma aparecer muito em prova também, determina a ideia da existência de um bipartidarismo no Brasil, certo? Você fecharia os partidos que existiam e passaria a ter 2. A chamada Aliança Renovadora Nacional, ou ARENA, ligada aos setores favoráveis ao regime militar, e o chamado Movimento Democrático, ou MDB, que seria basicamente uma oposição consentida, e que muitos dos apoiadores do período costumam usar para legitimar e justificar que não era uma ditadura, era uma democracia, beleza? Mas é uma oposição consentida, eu já vou chegar aí. O AI-3 levaria essas eleições indiretas basicamente para estados e municípios, ok? O AI-4 de 1967, uma nova Constituição. Esses 4 atos institucionais ligados ao governo do Castelo Branco. E, finalmente, em 1968, nós temos o AI-5, conhecido como a ditadura total, no qual você dá ao presidente função de poder fechar o Congresso, não existe mais mandato de segurança, não existe mais habeas corpus, certo? Ali a censura vai rolar, tudo bem? Então, esses são os atos institucionais relacionados ao período da ditadura militar no Brasil. AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5.
Mas a questão da UERJ, ela está pedindo um dos efeitos imediatos dessa medida no que se refere à atuação do Poder Legislativo. Só que ela chama atenção para um detalhe, olha só, dizendo aqui, ó, como indica o texto, certo? E o texto, então, pra gente, ele tem basicamente 3 artigos, o artigo 1º, o artigo 4º e o artigo 10º. E para você resolver essa questão, é só a gente ir pro último dos artigos, o artigo 10º, porque olha só, ele fala de ampliação de atribuição decisória, ele fala de restrição de incumbências tributárias, convocação de eleições parlamentares e perseguição de grupos oposicionistas, certo? Bem, vamos lá. Então olha aqui, ó, o artigo 10º, que é o que me interessa. Aqui, ó, no interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, beleza, os comandantes em chefe que editam o presente ato agora poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos, federais, estaduais, municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. E se a gente olha para as opções que eu acabei de ler, a única opção que responde a isso que está no ato só pode ser para a gente aqui, ó, a letra D. Porque olha só, o que acontece? Se eu estou dando ao presidente, certo? Ou chefe em comando exercício, o direito de suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, qual é a ideia básica disso? Eu vou suspender direitos políticos daqueles que são a minha oposição. Lembrando que durante esse período, tudo era legitimado, justificado por uma ideia de uma doutrina de segurança nacional. Porque a letra A, ele fala de ampliar atribuições decisórias. Ele não está ampliando, ele está diminuindo, porque ele está dizendo para você que o comandante em chefe pode, se ele bem entender, suspender direito político, ok? Eu não estou ampliando nada. Não estou restringindo a incumbência de tributário, nada daqui fala sobre tributação, sobre imposto, nada disso. Muito menos convocando a eleição parlamentar, porque olha só, eu estou dizendo que eu mantenho a Constituição de 46, beleza? Eu não estou chamando nenhuma eleição para parlamento aqui, certo? E estou dizendo aqui, basicamente, a ideia de que você está aumentando o poder desse presidente. Então não tem nada de convocação de eleição nesse momento, apenas a possibilidade do presidente, se assim definir, se assim achar que deve, cassar mandatos e suspender mandatos políticos. O que vai acontecer é a profusão na ideia da ditadura civil-militar brasileira. Beleza? Questão tranquila, meramente interpretação do texto, porque ele diz para você como indicado no texto. E aí, fechamos a prova, o primeiro exame de qualificação de 2020 da UERJ. Vamos agora fazer o segundo, cada vez fazendo mais questões, para que você possa brilhar e se dar muito bem na sua prova. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.